Capítulo 8. O fenômeno do alto fluxo e o eu. O alto fluxo é um fenômeno inconsciente de inigualável importância para o intelecto humano. O eu faz uma leitura lógica, dirigida e programada da memória, ainda que algumas vezes seja distorcida e destituída de profundidade. A leitura do alto fluxo é diferente da do eu. O alto fluxo faz uma varredura inconsciente, aleatória, não programada, dos mais diversos campos da memória, produzindo pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos e emoções. E um dos grandes objetivos desse fenômeno é produzir a maior fonte de entretenimento, distração, motivação e inspiração do Homo sapiens. Não entrarei em detalhes aqui, mas, além de gerar a maior fonte de entretenimento humano, o alto fluxo tem outra função vital: ler e retroalimentar as janelas da memória, desde o útero materno, a fim de armazenar milhões de dados para o desenvolvimento do pensamento na primeira infância. Freud foi quem descobriu o inconsciente, ou pelo menos foi o primeiro grande porta-voz da existência do inconsciente. No entanto, ele não teve a oportunidade de estudar o mais notável dos fenômenos inconscientes, o alto fluxo, sua riquíssima operacionalidade e seus papéis fundamentais. Freud discorreu sobre o princípio do prazer como mola mestra da movimentação do psiquismo. Dos bebês aos idosos, todos são famintos de prazer. Mas a maior fonte de prazer é ou deveria ser o fenômeno do alto fluxo. Quando essa fonte falha, as consequências são sérias, e um estado de infelicidade inexplicável surge no cenário psíquico. Como fonte interna ou intrapsíquica de lazer, o fenômeno do alto fluxo leva-nos diariamente a ser viajantes em nosso imaginário, sem compromisso com o ponto de partida, a trajetória e o ponto de chegada. Todo dia, cada ser humano ganha vários bilhetes para viajar pelos seus pensamentos, suas fantasias, penetrando em seu passado e especulando sobre o seu futuro. Um fenômeno belíssimo. Você nunca ficou surpreso ao detectar como nossa mente é criativa? Mesmo os ermitãos viajam em pensamentos. Os monges, por mais isolados que fiquem, não conseguem fugir dos personagens que criam. Um paciente portador de uma psicose, por mais que tenha perdido os parâmetros da realidade, tem uma mente fértil e cria fantasmas que o assombram. Todos somos engenheiros de pensamentos, dos sábios aos loucos. Por isso, discriminar seres humanos é uma estupidez intelectual. Além disso, o culto à celebridade é uma infantilidade emocional. Todos somos célebres cineastas em nossa mente, ainda que alguns sejam especialistas em produzir filmes de terror. Observe a borbulhante criatividade em nossos sonhos. Quem é o responsável? O fenômeno do alto fluxo. Ele faz uma varredura na memória, lendo janelas atuais e antigas, juntando peças com incrível rapidez e criatividade, gerando uma celeuma de personagens, que se envolvem nas mais fascinantes aventuras e ambientes. Desse modo, mantém vivo o fluxo das construções intelecto-emocionais. O alto fluxo pode ser gerenciado, mas jamais será plenamente controlável. Ele é o representante máximo da ansiedade vital. Sem a existência do fenômeno do alto fluxo, nossa espécie desenvolveria um tédio mordaz, uma depressão coletiva, uma total falta de sentido existencial. Como comentei, quando esse fenômeno falha em produzir uma fonte de prazer e motivação, a rotina torna-se asfixiante. Surge uma angústia não explicada por fenômenos sociais e por traumas de personalidade. Há pessoas que têm bons amigos, filhos, parceiro ou parceira,
sucesso financeiro e profissional, motivos de sobra para festejar a existência. Porém, são mal-humoradas e insatisfeitas. Qual é a causa? O fenômeno do alto fluxo não tem uma produção intelecto-emocional capaz de inspirá-las a sentir o pulsar da vida como um espetáculo imperdível. Em muitos casos, o ponto de partida para a leitura realizada pelo fenômeno do alto fluxo são as janelas abertas pelo gatilho da memória. Por exemplo, quando uma pessoa claustrofóbica pisa em uma aeronave, seu gatilho dispara, abrindo a janela traumática que contém o medo de que faltará ar ou de que o avião cairá. Por sua vez, o fenômeno do alto fluxo se ancora nessa janela killer e começa a produzir um filme espantoso, construindo centenas de pensamentos perturbadores, levando o passageiro a ter crise de ansiedade, SPA, diante de pequenas turbulências. E o eu, onde fica nesse processo? Ele fica paralisado. Se ele reagisse, se impugnasse o filme de terror mental, como descreverei nas técnicas sobre o gerenciamento da SPA, teria chance de ser livre. Há executivos que dirigem com segurança uma empresa com milhares de funcionários, mas têm fobia de avião. Entram em um estado de pânico toda vez que têm de viajar. Dirigir a mente humana é mais complexo do que dirigir a maior empresa mundial. Precisamos de ferramentas educacionais e treinamentos inteligentes. É surpreendente a enorme facilidade que o ser humano tem para criar fantasmas e fazer o velório antes do tempo. Espero que você não tenha desenvolvido essa habilidade. Se esse for o seu caso, seu eu terá de aprender com maestria a pilotar a aeronave mental, e para isso terá de deixar de ser um mero passageiro. O eu e seus papéis fundamentais. Usamos a palavra eu cotidianamente, sem ter compreensão de sua dimensão, suas habilidades e funções vitais. O eu é o centro da personalidade, o líder da psique ou da mente. O desejo consciente, a capacidade de autodeterminação e a identidade fundamental que nos torna seres únicos. Como a definição do eu é ampla e suas funções ou papéis fundamentais são múltiplos, vou sistematizá-los. Há pelo menos 25 papéis vitais. Não basta o eu ser tranquilo, ele precisa desenvolver suas funções fundamentais para que possa honrar sua condição de Homo sapiens, um ser pensante. Não poucos profissionais e intelectuais, inclusive com títulos de doutor ou pós-doutorado, têm um eu não estruturado, intolerante a frustrações, e embora tenham notável cultura, embora sejam louvados pela academia, não podem ser contrariados. Não sabem dar um choque de gestão em seus pensamentos, nem filtrar minimamente estímulos estressantes e mapear suas mazelas. Sua mente é terra de ninguém, não tem seguro. E a sua mente, leitor, é protegida? Acredito que a grande maioria das pessoas, de todos os povos e culturas, tenha menos de 10% dessas funções bem trabalhadas. Ao usar a teoria da inteligência multifocal para estudar tais funções do eu, fiquei decepcionado comigo, porque reconheci minha pequenez, me reciclei e me coloquei como um eterno aprendiz. Funções do eu como gestor dos pensamentos. Número 1. Autoconhecer, mapear suas mazelas psíquicas e superar a necessidade neurótica de ser perfeito. Número 2. Ter consciência crítica e exercer a arte da dúvida sobre tudo o que o controla, em especial as falsas crenças. Número 3. Ser autônomo, aprender a ter opinião própria e fazer escolhas,
mas saber que todas as escolhas implicam a perdas. Número 4. Ter identidade psíquica e social e superar a necessidade neurótica de poder. Número 5. Gerenciar os pensamentos e qualificá-los para não ser escravo das ideias que ruminam o passado ou antecipam o futuro. Número 6. Qualificar as imagens mentais e libertar o imaginário para ser inteligente nos focos de tensão. Número 7. Gerenciar a emoção, protegê-la como a mais excelente propriedade e filtrar estímulos estressantes. Número 8. Superar a necessidade neurótica de mudar o outro. Ninguém muda ninguém. E aprender a contribuir com ele, surpreendendo-o. Número 9. Criar pontes sociais. Saber que toda mente é um cofre, que não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. Número 10. Aprender a dialogar e transferir o capital das experiências, e não apenas comentar o trivial ou ser um manual de regras. Quem é apenas um manual de regras está apto a lidar com máquinas e não a formar pensadores. Número 11. Reciclar influências genéticas instintivas, como raiva, punição, agressividade, competição predatória, que nos tornam homo bios para enriquecer o Homo sapiens. Número 12. Reciclar a influência do sistema social, que nos torna meros números de tecido social, e não seres humanos complexos. Número 13. Reeditar as janelas killer, sabendo que deletar a memória é uma tarefa impossível. Número 14. Fazer a mesa redonda com os fantasmas mentais para construir janelas paralelas ao redor do núcleo traumático ou killer. Número 15. Pensar antes de reagir e raciocinar multifocalmente. Não ser escravo das respostas, mas em primeiro lugar, ser fiel à própria consciência. Número 16. Colocar-se no lugar do outro para interpretá-lo com maior justiça a partir dele mesmo. Número 17. Desenvolver altruísmo, solidariedade e tolerância, inclusive consigo mesmo. Número 18. Desenvolver resiliência, trabalhar perdas e frustrações e reciclar o conformismo e a autopiedade. Número 19. Gerenciar a lei do menor e do maior esforço. Saber que a mente humana tende a seguir o caminho mais curto. Como julgar, excluir, negar, eliminar, lei do menor esforço. Mas a maturidade recomenda o caminho mais inteligente e elaborado, lei do esforço maior. Número 20. Pensar como humanidade, e não apenas como grupo social, nacional, cultural ou religioso. Número 21. Dar choque de gestão no fenômeno do alto fluxo, deixá-lo livre desde que ele não se ancore em janelas killer ou acelere a construção de pensamentos. Número 22. Gerenciar a SPA para não ser uma máquina de pensar e de gastar energia cerebral inútil. Número 23. Dar um choque de gestão no pacto entre o gatilho da memória e as janelas da memória. Número 24. Aprender a não ser vítima da síndrome do circuito fechado da memória e do fenômeno ação-reação. Número 25. Educar-se com todas as 24 funções mais complexas da inteligência citadas acima, para desenvolver a mais notável delas, ser o autor da própria história ou gestor da sua mente. Eu sonho que em todas as escolas do mundo, do ensino fundamental ao ensino médio,
essas funções sejam trabalhadas sistematicamente. Sonho que todas as universidades, e não apenas as de psicologia, vivenciem-nas durante todo o curso. Embora os professores sejam, em minha opinião, os profissionais mais importantes e desvalorizados da sociedade, um dos meus gritos de alerta é que o sistema educacional mundial está agonizante, formando alunos imaturos e despreparados para serem líderes de si mesmos numa sociedade digital. Ele entulha os alunos com milhões de dados sobre o mundo objetivo e não trabalha sistematicamente as funções do eu no mundo subjetivo. O que eles fazem com as vaias e os vexames? Com os desafios e as frustrações? E com as lágrimas e traições? Ou os fantasmas alojados no inconsciente? Como que mapeiam a psique? Como reciclam as necessidades neuróticas? Como desaceleram e desentulham sua mente? Como que desarmam as janelas killer? Eles não sabem. Quando acertam, fazem-no intuitivamente, pois não foram educados para gerir a mente. Um alemão, especialista em comunicação social, após ouvir a minha aula sobre os bastidores da mente, disse publicamente: "Eu não tenho janelas killer. Eu sou uma janela killer. Infelizmente, nunca aprendi a reeditá-las. Sempre tentei apagar as minhas memórias. Usei mecanismos que nunca funcionaram. Certa vez fui convidado pela Marinha para falar a líderes entre os fuzileiros navais sobre a teoria da inteligência multifocal e o processo de formação de pensadores. E um brilhante almirante, após a preleção, comentou: nossos fuzileiros são especialistas em engenharia naval, química, mecânica, enfim, em lidar com dados lógicos. Mas nossos currículos precisam ser reciclados para contemplar o desenvolvimento do eu e suas funções vitais. Eles precisam aprender a lidar com as intempéries da vida, com os conflitos sociais e emocionais, e mais do que qualquer outra coisa, aprender a tomar decisões inteligentes em situações de risco. Ele entendeu plenamente o conteúdo da conferência. Em outra ocasião, uma jovem universitária me procurou dizendo que sua mãe tinha se suicidado havia 2 meses. O mundo desabara sobre ela. Não olhava nos olhos de ninguém. Estava abatida, deprimida. Não saía de casa. Abandonara as aulas, fechara-se em seu calabouço. Ela dizia ser a pessoa mais solitária da Terra. Comentou que a relação com sua mãe era ótima, embora com seu pai fosse distante e conflitante. Seu pai era infiel à sua mãe. Ela ainda me contou que várias pessoas de sua família já haviam se suicidado. Fiquei preocupado que ela, deprimida, angustiada, sem as funções vitais do eu, para gerir sua psique, pudesse seguir o mesmo caminho. Eu a estimulei a se tratar e disse-lhe que mais de 10 milhões de pessoas tentam o suicídio por ano, e 1 milhão infelizmente consegue. Porém, comentei que sua mãe não queria tirar a vida, mas sim eliminar a dor. Afirmei que ela não deveria sentir raiva da mãe por ter a abandonado, e expliquei o mecanismo psicodinâmico do suicídio. Sua mãe fora vítima da síndrome do circuito fechado da memória. Entrara em janelas tensionais, ligadas ao autoabandono, sentimento de exclusão, ressentimento, humor depressivo, que bloquearam o acesso a milhares de janelas num determinado momento, o que levou o seu eu a reagir sem pensar por um instinto. E comentei que ela deveria desenvolver algumas funções vitais da inteligência. Deveria todos os dias fazer a mesa redonda do eu contra tudo o que a controla. Gerenciar seus pensamentos, dar um choque de lucidez em sua emoção, reeditar as janelas da memória
e transformar o caos em oportunidade criativa. Ela entendeu que poderia se posicionar como conformista, vítima do mundo, ou como protagonista da sua história. Ela abriu um sorriso, o que há muito tempo não fazia, e disse que todos os dias usaria as técnicas que propus para educar o seu eu, para aprender a ser autora da sua própria história. E eu me alegrei muito por ela. O eu maduro ou servo. O eu, na educação clássica, não é organizado, treinado, equipado para ser gestor psíquico. Torna-se um realizador de tarefas, pretensões ou desejos. Eu faço, eu fiz, eu farei. Eu desejo, eu desejei, eu desejarei. Quando muito, esse eu desenvolve consciência crítica e identidade. Mas suas mais de 20 funções vitais ficam quase intocadas. É um eu imaturo, serviçal, sujeito a obedecer ordens, sem consciência dos seus papéis essenciais e, portanto, sem condição de ser gestor da mente. Piloto da aeronave mental, diretor do script da sua própria história. O que fazemos quando somos traídos, feridos, caluniados ou rejeitados? Escrevemos os capítulos mais importantes da nossa história, ou os piores textos em nossa memória? Somos vítimas do circuito fechado da memória, ou protegemos nossa mente para não vender nossa tranquilidade e saúde emocional por um preço vil? Infelizmente, hiperpensamos no estímulo estressante e estimulamos o fenômeno RAM a produzir inúmeras janelas killer, formando um núcleo traumático, um núcleo de habitação que sequestra o eu. A educação que não contempla as funções mais complexas da inteligente traz consequências gravíssimas para a psiquiatria e a psicologia, ao fomentar a produção de transtornos psíquicos. Para a própria educação, ao estimular a formação de repetidores de informação e não pensadores. Para as ciências políticas, ao promover a corrupção, o egoísmo e o egocentrismo, a necessidade neurótica de poder. Para a evolução de nossa espécie, ao promover disputas irracionais, fundamentalismo político e religioso, fragmentação da humanidade e inviabilidade a longo prazo. Se uma pessoa possuir um eu saudável e inteligente, com as funções vitais bem desenvolvidas, terá uma consciência substancial de si e da complexidade do psiquismo e jamais se inferiorizará ou se colocará acima dos outros. Poderá estar na frente do presidente ou do rei de sua nação sem se sentir diminuída e sem ter impulsos de supervalorizá-los. Poderá considerá-los e respeitá-los, mas não terá deslumbramento irracional. A maioria dos jovens que se deslumbra diante de uma personalidade de Hollywood ou de um artista da música não tem um eu autônomo, autoconsciente e autocrítico. Um eu saudável e inteligente enxerga que todos os seres humanos são igualmente complexos no processo de construção de pensamentos, embora essa construção tenha diferentes manifestações culturais, velocidade de raciocínio, coerência e sensibilidade.